Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. A Bíblia hebraica retrata um cenário dos filisteus que a arqueologia demonstra que há grandes contestações sobre isto. E acerca desta questão, vamos ler parte da pesquisa do professor arqueólogo Jonathan Michael Golden, o que de fato a arqueologia e a história, de maneira científica, nos mostram sobre os filisteus. O professor Jonathan Michael Golden irá nos dizer: os filisteus são frequentemente imaginados como bárbaros. Na verdade, o termo é invocado nos dias atuais para descrever uma pessoa carente de cultura e indiferente aos valores estéticos. No entanto, pesquisas arqueológicas sobre esse grupo sugeriram que essa é uma representação injusta. A pesquisa em Askelon e Tel Mique Ekron, de fato, conta a história não de um povo bruto, mas de uma cultura rica que celebrava a vida com arte, vinho e música. As habilidades artísticas dos artesãos filisteus podem ser observadas em suas elegantes e coloridas peças da Idade do Ferro I, bem como nas estantes de culto de cerimônia observados nos achados arqueológicos da Idade do Ferro II. A vinícola real em Askelon data do século 7 antes da Era Comum. Ela demonstra esta visão. E também há evidências para a música. A lira aparece várias vezes em vários artefatos decorativos. Por exemplo, uma figura de barro de um homem tocando uma lira foi encontrada em Asdod. Este achado data do século 8 antes da Era Comum. E um estante de culto da mesma cidade retrata um conjunto de 4 peças. Ou seja, o que temos arqueologicamente é um povo culto, um povo que tinha a arte, um povo que celebrava através da música, ou seja, não um povo bruto e ignorante. Após a explosão populacional do início da Idade do Ferro I na planície costeira, parece que a influência da cultura filisteia continuou a se expandir para o interior. Embora a narrativa bíblica fale de um conflito perene entre os povos do litoral, isso é, os filisteus, e os povos do interior, isto é, os israelitas, o interior ali da região da Cananeia, não está claro até que ponto isso representa a realidade histórica. Então, olha só o que o professor Jonathan Michael Golden está afirmando, baseado em pesquisas arqueológicas. Algumas das diferenças entre esses povos, por exemplo, podem ter sido um tanto exageradas, tanto pelos autores antigos da época e um pouco mais tarde, quanto pelos estudiosos da Bíblia nos tempos modernos. Ou seja, esse conflito perene, essa guerra constante que é apresentado entre filisteus e israelitas e cananitas é um tanto duvidosa do ponto de vista dos achados arqueológicos e dos registros históricos primários. Então há um problema. Agora, aqui eu estou acrescentando, se nós olharmos do ponto de vista de determinado período da história do Egito, sim, o Egito teve diversos confrontos e conflitos com os chamados povos do mar,
que quando eles começam a se estabelecer nas regiões costeiras de Canaã, são assim denominados filisteus. As primeiras gerações de povos do mar que se estabeleceram na costa, isso na Idade do Ferro I, mantiveram relações estreitas com seus homólogos em Chipre e no Egeu. Com o tempo, porém, as afinidades entre esses primeiros filisteus e os povos de suas terras natais diminuíram, e uma nova cultura filisteia única começaria a emergir. Além disso, os povos do mar começaram a assimilar práticas das tradições cananeias, consequentemente israelitas do interior, bem como dos fenícios, que eram uma cultura híbrida relativamente nova. Como a influência do Egeu na prática cultural desapareceu, elementos religiosos das culturas locais foram absorvidos. Em Asdod, por exemplo, as distintas peças bicromáticas decoradas estavam fora de uso, e a louça chamada Asdod, polida em vermelho, que substituiu, tinha afinidades estilísticas com a cerâmica tanto dos israelitas do interior quanto dos fenícios, ou seja, a transição dos costumes, da cultura, da prática artística começa a se apresentar com a evolução do tempo. Um estudioso até sugeriu referir-se a essa cultura como Fenícia do Sul, enfatizando a conexão com os povos de Dor e outras cidades do norte. Está no livro do estudioso Denver, publicado em 1995. Por volta do século VII, o que pode ter sido uma escrita de inspiração fenícia, atestada tanto em Tel Mikne-Ekron quanto em Askelon, fornece mais evidências de que essa foi uma época de rápida mudança cultural. Também é importante notar que durante o século VIII antes da Era Comum, os neo-assírios lançaram uma série de ataques devastadores em cidades de todo o sul do Levante. E no 7º século, ao início do 6º século antes da Era Comum, os neos babilônicos conquistaram a Filistia. Durante a Idade do Ferro II, a maioria das pessoas ainda vivia nas cidades, na costa. Askelon tornou-se uma grande cidade, enquanto Tel Mikne-Ekron, mais para o interior, emergiu como o principal centro da Filistia durante os séculos X e IX, e na época da dominação assíria. A arqueologia dos filisteus geralmente se encontrou nos grandes centros urbanos e poucos assentamentos rurais foram escavados. Tel Zippur, uma cidade rural estabelecida pela primeira vez no final da Idade do Bronze, pode ter abrigado os filisteus na Idade do Ferro I. Diz-se que a figura bíblica de Davi viveu no campo dos filisteus. O registro do primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 27, versículo 7, que pode referir-se às terras ao redor das grandes cidades. Opa, então temos ali grandes cidades filisteias. As referências bíblicas também indicam que os filisteus viviam em aldeias sem muros, bem como em cidades fortificadas. Há evidências de planejamento urbano, com as cidades geralmente divididas em bairros distintos, ou seja, planejamento urbano na construção de cidades. Várias das cidades filisteias tinham bairros de classe alta, muitas vezes localizados em um ponto alto, uma acrópole, como na acrópole noroeste de Tel Mikne-Ekron, e na área H de Asdod, onde uma acrópole estava situada perto do centro de culto. Quando Asdod se expandiu no final do século VIII antes da Era Comum, um bairro de oleiros foi delimitado por paredes. Bairros industriais e residenciais distintos também foram escavados em Tel Mikne-Ekron e seu satélite Batashtina. Em Tel Kazin, escavações em um bairro residencial
revelaram que durante o final do século X e início do século IX, antes da Era Comum, as pessoas viviam em casas de 4 cômodos, não diferentes daquelas usadas pelos povos contemporâneos da região montanhosa. Cidades como Asquelon e Tel Miquinecron alcançaram grande prosperidade durante a Idade do Ferro. Neste último, a crescente indústria do azeite e a atração da cidade como um vibrante centro de culto atraiu pessoas e riquezas da região circundante. Uma classe alta emergiu, como demonstra a descoberta de itens de luxo caros, principalmente na forma de joias e adornos pessoais. 6 tesouros de prata foram encontrados do século VII antes da Era Comum, contextos em que Tel Miquinecron, vários dos quais podem ter sido esconderijos privados pertencentes a indivíduos ricos. Um desses esconderijos continha cerca de 31 itens de joalheria, principalmente prata. A peça mais notável deste tesouro foi um medalhão de prata inspirado na iconografia cultural assíria, sugerindo que as elites da cidade eram assírias, talvez autoridades e dignatários locais, ou locais tentando adotar símbolos de status assírios. Os enterros também dão uma indicação das disparidades de status social e riqueza. Em um pátio da Acrópole, na área H, em Asdod, os arqueólogos encontraram o que provavelmente é o enterro de um guerreiro. Um homem adulto enterrado com um cavalo e uma adaga com lâmina de ferro semelhante em forma a objetos da Grécia, datados de cerca de 1000 antes da Era Comum. Um rico cemitério perto da cidade filisteia de Katif Rukesh, ao sul de Gaza, mostrava influência da Assíria e da Fenícia, sugerindo uma população cosmopolita. Então, meus amigos, o cenário que muitas das vezes a Bíblia nos apresenta acerca dos filisteus não reflete a realidade histórica e arqueológica. Era um povo rico, próspero, inteligente, um povo altamente desenvolvido para os padrões da época, que tinha uma nobreza, uma realeza, que tinha circulação de itens caros de mercadoria, uma cultura florescente, crescente, também fazendo e desenvolvendo os seus sincretismos. Não era um povo pobre, bruto, ignorante e sem cultura. Muito pelo contrário, já até li aqui obras do professor Israel Finkelstein, que demonstrou claramente, por comparação arqueológica, que a Filisteia do século VIII, por exemplo, era muito mais desenvolvida do que a Judéia do século VIII, do mesmo período, ok? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos.